Segundo vídeo sobre a legislação indígena, onde estamos administrando aqui na aldeia Turizinho, vamos tratar sobre a questão da SPI. Esse órgão passa a ser subordinado ao CNPI. Em 1939, o SPI passa a ser subordinado ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, criado após crescentes críticas às políticas indigenistas, formado por antropólogos. Esse conselho atuava na formação de políticas públicas e teve importante participação nos questionamentos das práticas de assimilação e de integração promovidas pelo Estado. A CNPI combate as políticas do órgão indigenista oficial. Atuou no combate às políticas do órgão indigenista oficial, alinhado à Organização das Nações Unidas, a ONU, que em 1957 promulgou, através da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Convenção 107 sobre a proteção e integração das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países independentes. Semitribais são grupos e as pessoas que, embora prestes a perderem suas características tribais, não se acham ainda integrados na comunidade nacional. Isso significa que existem povos tribais e não tribais que são chamados de semitribais, uma vez que ainda não perderam todas as características tribal, embora estejam a caminho de perdê-las. Incapacidade da gestão do SPI, irregularidades, violência no trato com os povos indígenas. 3 anos após o golpe militar de 1964, o SPI dá lugar à FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, responsável pela promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território nacional. Então a FUNAI passa por várias subordinações, mantém a ineficiência e as ações, privilegiando a exploração econômica de 13 países, especialmente no Amazonas e região. Na década de 70, iniciam-se movimentos de reconhecimento das diversas culturas dos povos indígenas e as necessidades de uma escola bilíngue. A Lei 6.001 trata da criação do Estatuto dos Índios. São relações entre o Estado e da sociedade brasileira com as populações indígenas, conhecida como Estatuto dos Índios, que vai ser criada em 1973. O Estatuto apoia a política indigenista, centralizando as políticas públicas voltadas para os indígenas no governo federal. Na administração militar, o indígena tornou-se um problema de segurança nacional, devendo ser isolado em regiões determinadas de interesse do Estado. Nas políticas expansionistas do governo militar, o que vai acontecer? Iniciadas as obras de infraestrutura no interior do país, invadindo terras indígenas e deslocando esses povos sob muita violência. Em 1972, inauguração da rodovia Transamazônica, percorrendo 5 estados, inicia na costa atlântica até a floresta amazônica e continua causando imenso impacto ao meio ambiente. Após 50 anos, a estrada mantém-se inacabada e é um imenso corredor de escoamento para o comércio ilegal de madeiras. E daí então surgem as movimentações contra a Transamazônica. Movimentações contra a Transamazônica, então seriam defendido maior participação indígena nas questões sociais e entidades como Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Centro de Trabalho Indigenista, CTI,
Operação Amazônica Nativa, OPAN, Centro Ecumênico de Documentações e Informações, Núcleo de Direitos Indígenas, Instituto Socioambiental, o ISA. Nas ações de resistência e entendimento da sociedade civil às causas indígenas, marcada especialmente a partir da primeira Assembleia de Líderes Indígenas, realizada em 1974 com apoio da OPAN e do CIMI, a formação de lideranças indígenas, criação da Unidade e da União das Nações Indígenas, a UNE, as organizações indígenas passam a reunir diversas associações. Federação das Organizações Indígenas no Rio Negro, FOINR, que desde 1987 atua com diversas organizações conta com um acordo de cooperação técnica com o Instituto Socioambiental e a FUNAI em projetos de desenvolvimento econômico sustentável em terras indígenas, com a promoção da construção da Constituição Federal, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, são reconhecidos os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Consequentemente, a necessidade de tutela é invalidada através do relatório 232 da Constituição Brasileira. O movimento indígena cresce, mas os ruralistas tentam, através de vários projetos e emendas à Constituição, desqualificar o direito de ocupação e permanências em terras originárias. O PLP 227, 16 de 2012, cria exceções com geração de danos a todos os direitos até então conquistados, considerando propriedade os interesses da política de defesa nacional, entre outros, a revogação da demarcação de terras ocorridas antes da Constituição de 1988. Infelizmente, os nossos indígenas que já estavam aqui neste país chamado Brasil foram desrespeitados no Congresso pelos ruralistas que defendem suas propriedades, suas terras, por ganâncias, também garimpeiros, e votaram contra os direitos dos povos indígenas nessa luta em relação ao marco temporal. Os indígenas que já são por direito donos dessas terras, foi infelizmente ali no Congresso aprovado pelos deputados e também alguns senadores, que esses indígenas terão direitos às terras somente, a demarcação das terras, melhor dizendo, somente a partir da Constituição de 1988. Portanto, é um agravo, é um desrespeito às lutas, àqueles que ajudaram a construir esse país, àqueles que preservam a floresta, e não fosse eles, nós estaríamos ainda com o nosso meio ambiente ainda muito mais muito mais desarticulado em termos de preservação. E graças aos nossos indígenas, ainda respiramos um ar puro, porque eles preservam a floresta, amam a floresta e conservam a floresta, coisa que nós brancos não fazemos. Infelizmente, nós não temos nenhum cuidado com o meio ambiente, diferente dos povos indígenas que têm cuidado com o meio ambiente, que preserva e que zela, e que tem uma relação de carinho e amor por aquilo que Deus nos deu de graça e que infelizmente os homens estão destruindo.